Caderno de erros é uma boa, não é? Devo fazer, não devo? Se sim, como? Se não, o que eu faço no lugar disso, né? Já teve essas dúvidas? Já parou para pensar sobre isso? Já se questionou se deve, se não deve? Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai desmistificar essa questão toda aqui. Oi, eu sou Mayra Blani, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou auditora do TCU, passei 2 vezes nesse concurso, sim, é o de auditor. Muitas vezes as pessoas me perguntam, você passou 2 vezes no TCU auditor e técnico? Não, 2 vezes para auditor. Além de outras aprovações aí que eu tive, né, ao longo da minha carreira concurseira, digamos assim. E agora eu tô aqui para ajudar você também a chegar no seu cargo dos sonhos, né? Eu criei uma metodologia com base em toda a minha experiência, com base nos estudos que eu fiz depois e comparando aprovados com pessoas que ficaram pelo caminho, enfim. E agora eu tô aqui para trazer essas dicas para que você não seja um simples pagador de inscrição nos concursos, se torne um concurseiro consciente, que é o primeiro passo para você ser um futuro servidor público. Beleza? Então, caderno de erros, né? Vamos conversar aqui sobre isso. Primeira coisa que eu preciso te dizer e fazer um preâmbulo a respeito é que é muito comum as pessoas pensarem nas coisas da metodologia de estudo, em técnicas de estudo, por assim dizer, de forma isolada. E não é assim que a gente deve ver as coisas, tá? É porque a gente realmente não foi ensinado a construir uma visão estratégica e entender o porquê de cada coisa. Então a gente tá lá estudando como a gente sempre fez a vida inteira, como a gente sempre fez no colégio, né? E diga-se de passagem, na época do colégio, da faculdade, ninguém nos explicava o porquê das coisas, só mandavam a gente estudar. E a gente ia lá, estudava, fazia a prova, beleza? E aí quando a gente resolve estudar para concurso, a gente carrega esses mesmos hábitos que a gente tinha lá atrás, sem entender, sem parar para pensar que no concurso as necessidades são muito diferentes. Então você precisa estudar de uma forma diferente. Se você fizer o que você sempre fez lá no colégio, na faculdade, você vai levar muito mais tempo. Porque agora aqui no concurso a gente tem que dominar um volume muito grande de informações e tá pronto para responder questões sobre ela em um dia. Então é uma necessidade diferente aí e não adianta a gente pensar em coisas soltas, tá? Vamos primeiro colocar isso já como começar a abrir a mente para isso. Eu preciso que a minha metodologia vá se encaixando, que eu vá fazendo coisas que vão me ajudando ao quê? A vencer o edital para responder essas questões. O que a gente precisa é pintar a bolinha certa na prova. Então é acertar a maior quantidade de questões possível. Então, sempre que você pensar, sempre que você tiver dúvidas do tipo, faço caderno de erros, não faço, faço ficha, mapa mental, revisa, não revisa, estuda por livro, por PDF, o que faz? Pensa sempre no, opa, como que isso daqui se encaixa em uma metodologia toda que vai me ajudar a dominar um grande volume de matéria para acertar mais questões no dia da prova, para pintar mais bolinha certa no gabarito, beleza? Dito isso, então, o caderno de questões, ele vem muito assim como algo que as pessoas têm como maneira de vou tentar aumentar meu percentual de acertos aqui. O que eu preciso fazer então? Descobrir onde eu tô errando. Descobrir onde eu tô errando, anotar esses erros para não errar mais. A ideia por trás, se você partir desse princípio, a ideia não é errada. Só que o caderno de erros, da maneira como a maioria das pessoas faz, ele não é o modo mais eficiente para isso, na minha visão. Porque ele vai te demandar muito tempo e você consegue fazer algo mais organizado, mais rápido, que eu vou te explicar ainda aqui nesse vídeo, de uma maneira bem mais prática e uma maneira que vai facilitar, ainda vai ter esse bônus, vai facilitar para sua mente a visão do todo do edital e o que você já está dominando, o que você ainda precisa lapidar melhor, quais são os pontos ali onde você ainda tem espaço para ganhar mais pontinhos. Isso para nossa mente é muito bom, porque ela gosta de organização. Então eu vou te ensinar algo no lugar do caderno de erros que facilita inclusive essa visualização toda, além de ser mais rápido. Então voltando aqui para a ideia, né? Qual que é a ideia do caderno de erros? Quando a gente tem essa ideia até, né? Se não for só algo do tipo, ouvi que o aprovado X fazia caderno de erros, então vou fazer também. Não, pensa sempre no porquê das coisas. Se você chegou a essa conclusão que, erros é para eu não errar mais, caderno de erro é para não errar mais daquilo que eu estava errando, já deu um passo a mais, você já está pensando estrategicamente, mas agora vamos fazer algo melhor.
Existe uma forma de se fazer o caderno de erros que é a menos pior, eu diria. E é apenas para quem tem esses requisitos aqui. A pessoa precisa estudar no computador e já fazer isso com naturalidade, com velocidade normalmente, com qualidade, sem se cansar. Não só fazer isso para montar caderno de erros no computador, mas já estudar com bastante familiaridade ali no computador normalmente. Fazer um arquivo para cada matéria e dentro desses arquivos ir colocando as questões dentro de tema, dentro dos mesmos temas e não só tudo solto lá. Então, por exemplo, comecei aqui com direito administrativo. Tô fazendo uma bateria de questões. Peguei uma prova antiga aqui para fazer. Errei uma questão de direitos fundamentais, uma de processo legislativo, uma de orçamento público e vai soltando tudo aleatoriamente lá dentro do direito administrativo. Não, você precisa ir organizando por temas, né? Então, um arquivo para cada matéria, dentro de cada arquivo você vai organizando dentro de temas. Por isso que tem que ser no computador, porque você vai dando, né, Ctrl+C, Ctrl+V ali embaixo dos temas certos. Essa é a maneira mais prática de fazer, mas você percebe que ainda assim ela é bem trabalhosa, porque você vai precisar ficar procurando lá, pesquisando no seu arquivo e colar no lugar certo e corrige e coloca a informação, porque de nada adianta, também tem isso, né? De nada adianta você simplesmente colar lá as perguntas que você errou, você tem que ter muita clareza de onde estava o erro. Não adianta só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. O que vai mais fazer a diferença é você efetivamente estudar essas questões. É no estudo das questões, não só das que você errou, mas daquelas que você acertou com uma insegurançazinha, com um chute, ai meu Deus, eu acho que é isso, mas não tinha aquela certeza. Essas você também precisa, né, reestudar e ficar muito craque nelas. Isso falando, né, de CESP, que é a prova que eu sou mais acostumada, que você tem que estudar assertiva por assertiva. Quando a gente está falando de questões de bancas de múltipla escolha, você vai precisar estudar cada uma das assertivas também, como se fosse uma prova do CESP. Não é simplesmente, eu achei uma aqui que eu tinha certeza que estava certa das 5 opções, as outras 4 eu não sabia muito bem, chutei, beleza, acertei. Não. Questão, gente, questão tem 3 momentos de estudo e esses estudos nesses 3 momentos eles são diferentes. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, mas aqui eu quero falar com você agora da identificação das lacunas e do fechamento dessas lacunas, que é o que estaria por trás da ideia original, imagino eu, né, do primeiro abençoado que pensou em fazer caderno de erros, e é para você realmente, descobrir onde está errando e não errar mais. Então é o fechamento de lacunas, não acredito que seja a melhor maneira. Essa mais organizada que eu te falei, que é a que seria assim, dentre todas as maneiras possíveis de se fazer um caderno de erros que eu consiga imaginar, essa seria a menos pior, já dá um trabalhão do caramba e já não é tão prática. Agora imagina para questões, para pessoas que simplesmente vão fazendo sem nem ter uma estrutura sobre isso, só vão jogando as questões lá no arquivo aleatoriamente, ou pior ainda, né, quem gosta de escrever à mão e fica copiando à mão, como se fosse aqueles castigos da professora no passado, que a gente errava o negócio e precisava escrever 30 mil vezes e repetir aquele negócio de verdade, tá? Isso aqui também é um tema para um outro vídeo, eu falo para vocês que técnica de estudo são muitas questões que você precisa entender o conjunto e montar um todo, não é simplesmente sair pegando aqui, mas aquela questão de achar que eu vou escrever o que eu errei, porque aí eu escrevendo o que eu errei eu vou memorizar e eu não erro mais. Não é a escrita que vai te fazer memorizar. O custo-benefício de memorização pela escrita, ele é muito pequeno. Onde que a escrita ajuda? A escrita ajuda você a processar uma informação para entender ela melhor. É muito comum as pessoas confundirem, eu tô escrevendo achando que assim eu tô memorizando, mas na verdade quando eu escrevo, a escrita me ajuda a entender aquilo e quando eu entendo eu tenho uma facilidade de memorizar, mas não é por conta da escrita, percebe? E eu sei que muita gente tem dificuldade de desapegar disso, né? Tanto para resumo quanto para caderno de erro, porque fica com aquela ideia presa que trouxe do colégio, fazia assim no colégio, na faculdade, escrevia tudo, resumia, mas eu quero te lembrar aqui que lá naqueles tempos as necessidades do seu estudo eram muito diferentes,
porque lá naquela época você estava lidando com volumes menores de matérias que eram cobrados em pequenas parcelas. Então você tinha as provas do bimestre. Aí mesmo que você tivesse lá depois no final uma prova geral, né, o vestibular, por exemplo. O vestibular é igual ao concurso? O vestibular não, ele é muito diferente do concurso, porque no mínimo, você ficou 3 anos, se você foi da minha época, que era 3 anos de colegial, 3 anos estudando aquelas matérias todas, tendo aula daquelas matérias todas, para elas serem cobradas lá num dia. Então é diferente do estudo para concurso também. Tá? Então desapega desse negócio de achar que eu preciso ficar escrevendo. Vai ter momentos em que você vai poder fazer pequenas fichas, pequenos mapas mentais, pequenos resumos, vai, mas entenda que não é para tudo, é para pontos específicos apenas, quando for necessário para memorizar melhor, para condensar uma informação que às vezes no texto ela ficou muito solta, na legislação também, que a legislação tem uma linguagem horrível, né? Aquela linguagem técnica e é muito pouco didática, então você consegue pegar as informações principais e fazer um resumo de uma outra forma, assim, um resumo gráfico, sempre de forma gráfica. Mas eu já dei até uma desviada aqui, porque de verdade são muitas coisas que a nossa preparação para o estudo envolve, para concurso envolve, né? E eu tava falando aqui, então, só pra gente retomar, daquela maneira menos pior de se fazer o caderno, que ainda assim não é tão prática. Se aquela já não aconselho, imagine então ficar escrevendo à mão ou ficar fazendo de forma desorganizada. Por que que não é a melhor alternativa? Além de tomar muito do seu tempo, você vai ter um esforço muito grande para um resultado que não vai ser proporcional, o resultado vai ser pequeno. O caderno de erros, ele ainda não ajuda a sua mente, o seu cérebro, a ter uma ideia do global, assim, como se fosse um mapa para saber onde já está bem e onde você precisa reforçar. Então, o que eu te proponho a fazer no lugar do caderno de erros? Eu proponho uma ferramenta que eu chamo de mapa da aprovação. Eu explico ela com bastante detalhe no meu método, no Passar Sem Pirar. Aqui eu vou te dar uma boa ideia, vou fazer o possível para te explicar aqui nesse vídeo como você pode já substituir seu caderno de erros, colocar ela em prática, de modo que fique mais claro, mais fácil, mais rápido e mais didático mesmo o seu estudo. Então vamos lá, você vai pegar os temas que você está estudando, mas você não vai se prender nem à literalidade de como eles estão no edital e também não aos temas, aos títulos das aulas ou capítulos, se você estiver estudando por um livro, e parênteses aqui, né, se for um livro que seja livro para concurso, nada de doutrina, ou então dos PDFs lá do curso online, se for esse o material que você escolheu. Você não vai se prender aos títulos, você vai colocar, conforme você vai estudando, então vamos supor, eu estou aqui estudando Direito Administrativo, e algumas pessoas começam a contar, né, quanto é que está acertando de questões, o percentual de acertos de questões por matéria. Não vai fazer só por matéria, você vai fazer por tema dentro da matéria. Agora você vai dar um passo maior, não é só por tema, é por quantos subtemas forem necessários para você. Então esse exemplo, né, estou estudando Direito Administrativo, vamos supor que eu estou na aula sobre licitações. E licitações tem um mundo lá dentro, né? Tem algumas coisas mais simples e algumas coisas mais chatinhas, complicadinhas, até decorebinhas mesmo, enfim. Então, se eu estou estudando licitações, aí eu estou lá na parte de princípios. Ah, estudei os princípios, entendi bem os princípios, fiz as questões. Todas as questões sobre princípios, eu estou indo bem, estou acertando super lá 80%, 90%, já entendi. Agora, eu vou para a parte de licitação dispensada, dispensável, inexigibilidade, aí eu me confundo todo, não sei o que, é muita coisa, não deu conta de memorizar tudo no primeiro estudo, e é normal que isso aconteça, tá, galera? Não se desesperem se vocês não memorizarem na primeira leitura, porque não é comum, né, que a gente leia uma vez e já sai gabaritando, muita gente se frustra por causa disso, mas isso não é a regra, não é o comum, fechando parênteses. Então aí a hora que eu fui para essa outra parte aí dessas questões da dispensa, da licitação, da inexigibilidade e tal, aí eu vi que eu tô errando bastante, ainda eu fiz lá 45% de acertos. Aí eu falo, opa, peraí, percebe que se eu registrar apenas lá no meu mapa da aprovação, aí vamos supor que eu somei tudo, né, todas as questões de licitação, eu acertei nelas, sei lá, 60%.
Se eu colocar lá licitações 60%, na hora de revisar, isso vai ser desigual, porque eu posso perder tempo revisando aquilo que eu já estou sabendo muito bem e não dar tanta atenção para aquilo que eu ainda preciso dar uma atenção maior. Então, dentro de licitações, eu vou colocar princípios, tanto a dispensa, tanto é o quanto eu acertei, né? Dispensa, inexigibilidade, tanto. E assim eu vou fazendo para tudo que eu achar necessário para mim. Não existe um gabarito. Por isso que às vezes as pessoas me falam: ai, Mayra, faz um mapa para mim. Não tem como eu fazer o mapa para você. Você tem que entender como ele é feito, entender o objetivo dele e ir fazendo, né, na construção do seu estudo. O mapa da aprovação é a ferramenta mais personalizada para você possível. Ninguém melhor do que você, como você mesmo, né, do que você mesmo para fazer. Se por acaso você pegar um outro tema aí qualquer, vamos supor princípios, os direitos e garantias fundamentais, e aí você está acertando dentro desse tema dos direitos e garantias fundamentais, está acertando mais ou menos por igual, ou está indo muito bem em tudo, ou está indo muito mal em tudo, ou mediano, enfim, o percentual de acerto está distribuído por toda a matéria, aí tá tudo bem, você coloca só ela lá, direitos e garantias fundamentais, e coloca lá quanto que você acertou. Para que isso? Isso é um registro vivo e orgânico que você precisa ir fazendo e atualizando durante os seus estudos. Então, voltando aqui para o nosso exemplo anterior da licitação, né? Princípios tá ok, beleza, princípios tá ok. Inexigibilidade, dispensa, não tá ok. O que eu vou fazer então? Eu vou estudar essas questões. Eu vou estudar todas as questões que eu errar. E quanto mais, né, menos acertos, né, maior o espaço que eu tenho para ganhar pontos ali dentro. Percebe isso? Se eu estou acertando 80% de um tema, eu tenho um espaço menor, tenho só 20% para ganhar ali dentro. Se eu estou acertando 40%, eu tenho 60% para ganhar ali dentro. Então, quando sair o edital, se você for registrando tudo isso, você vai olhar para os seus percentuais de acerto e você vai saber quais são os temas onde você tem mais espaço para ganhar mais pontos, portanto, onde você deve investir mais do seu tempo no pós-edital. Mas isso aqui foi só uma explicação muito por alto para você entender melhor o objetivo, né, a lógica, o porquê do mapa da aprovação. Então você vai registrando lá no seu mapa, e aí você vai, depois que você fez, estudou, contou o percentual de acerto, registrou lá, você vai estudar as questões. E aqui é mais um ponto que a gente precisa ter muita atenção, né? Porque é muito comum a gente entrar nessa pilha de querer fazer as coisas na velocidade, na quantidade, e falar que estudou tantas horas e fez não sei quantas mil questões, isso e aquilo, sem se preocupar com a qualidade disso, né? Falam, a gente fica ouvindo por aí concurso, você tem que fazer muita questão, não sei o que, não sei o que. Se você fizer 15 mil questões sem estudar essas questões para perceber mesmo onde você está acertando, onde você está errando, os porquês disso e voltar para preencher essas lacunas, talvez fosse melhor você fazer bem menos questões, estudando com mais qualidade, para que na hora da prova você saiba o porquê de estar acertando ou errando as coisas. É assim que você constrói solidez e é assim que você aumenta seu percentual de acertos, beleza? Então, né, voltando lá, depois que você identificou o percentual de acertos, você vai estudar as questões, tanto que você errou, quanto as que você não tem certeza absoluta ainda, né? Acertou, mas acertou naquele chutezinho, eu acho que é isso, não tenho certeza, tal, não tinha segurança absoluta. Você vai reestudar essas questões. E aí, outro campo que tem que ter no seu mapa da aprovação é onde esse tema está pronto para ser rapidamente e completamente revisado. E aí você vai trazer as informações das questões que por acaso não estivessem no seu material de revisão, mas isso é uma outra conversa, né? Lembra que a metodologia vai se encaixando e vai se complementando, então não tem como eu te explicar ela inteirinha aqui nesse vídeo, mas você tem que se preocupar sempre com isso. Cada ponto que eu estudei tem que ter um lugar fácil para eu revisar a qualquer momento. No momento que eu precisar revisar, eu tenho que saber, olhar ali no meu mapa e eu vou saber. Então, licitação, a parte de princípios está nos grifos do PDF aula X, professor X, eu anoto isso lá. E a parte de dispensa, licitações, inexigibilidade, dispensa tal, onde que está isso?
Vamos supor que no momento que você estudou, você encontrou lá, tem muitos professores que agora já colocam um resumo bem bacana no final, ou, né, da sua aula, ou então você pegou um material aí de terceiros mesmo já resumido para isso, de repente você achou lá o mapa da Lulu, por exemplo, ou o passo estratégico. Ah, tem um resumo bacana aqui, vou usar esse. Tá melhor esse do que a parte da marcação do PDF, que na minha marcação ficou meio confusa. Enfim, aqui, né, só um outro parênteses, já quero que você abra sua mente para que o material de revisão não precisa ser sempre o mesmo para todas as matérias, muito menos para dentro da própria matéria, né? Você pode, pontos diferentes, revisar por fontes diferentes, só que você tem que ter muita clareza de onde está cada coisa, por isso que você tem que ter isso registrado no seu mapa da aprovação, para você saber acessar isso rápido. Então tá, supondo que a parte de princípios você colocou lá, minhas marcações no PDF, aula X, página tal, lá, professor tal. A parte do dispensa na exigibilidade, vamos supor que teve uma tabela muito legal que o professor colocou lá na página tal, no resumo, e ali você já viu que todas as informações relevantes, né, principais daquele tema, o professor colocou ali. Então você vai colocar tabela tal, página tal, PDF professor X. Aí quando você estudou as questões, você vai voltar no seu material de revisão e comparar. Opa, as coisas que eu errei. Eu errei, porque tudo bem, é normal mesmo, a gente não vai, né, ler uma vez, estudar uma vez e já sair gabaritando, então alguns detalhes que eram mais decorebinhas, o que eu realmente não entendi, ou eu errei porque essa informação não estava aqui. Então, se tiver alguma coisa daquelas que você errou, informação nova, você volta no seu material onde aquilo está resumido, e você vê que essa informação está faltando, você complementa. Aí você vai ver no caso a caso. Ah, cabe eu fazer as anotações aqui mesmo para complementar, ele fica completo? Ou será que é melhor eu buscar uma outra fonte para revisar isso daqui? Ah, tá, ficou faltando muita coisa, então talvez seja melhor eu fazer a marcação lá por completo no texto mesmo. Você vai ter que avaliar no caso a caso, percebe? A questão é, você vai fazer as questões, identificar os pontos onde você não está acertando, os pontos em que você ainda está errando, vai para o material que você preparou para revisar aquilo, checa se aquelas informações estão lá, se não estiverem, você complementa. E aí você deixa isso registrado. Se for o caso, se você não entendeu nada, que está percebendo que está com um desempenho muito baixo, você pode reestudar ou de repente até assistir a videoaula daquele tema ou procurar uma outra explicação de outro professor. Enfim, também aqui, né, é um outro ponto assunto para outro vídeo. Mas você vai trazendo essas questões, você vai trazendo essa clareza para o seu mapa da aprovação, sabe? Você vai trazendo dentro de cada subtema, de cada aula, de cada matéria, quanto você está acertando e onde você vai revisar aquilo rápido e lembrando que você vai trazer as informações todas para que aquele material para revisão fique completo, sucinto e completo, o máximo de informação no mínimo de palavras. Essa é a maneira muito mais prática do que para você ter de uma maneira rápida e eficiente, na palma da mão ali, rapidinho, revisar os temas de forma geral, né? Tanto que você está indo bem e quanto os que você ainda precisa ganhar ali mais pontos, que te dão mais espaço para ganhar mais pontos. E lembra que eu estava falando lá no começo que o nosso cérebro gosta de organização? Você vai olhar para esse mapa e vai ser muito fácil você identificar. Você vai bater o olho e você vai ver facinho. Opa! Dentro de direito constitucional, princípios tá ok, direitos e garantias fundamentais tá ok, administração pública posso melhorar mais. Dentro de administração pública, o que especificamente? Sei lá, dentro do poder legislativo, processo legislativo posso melhorar um pouquinho mais, competências, sabe? Então assim, você vai fazendo isso de forma personalizada, você vai bater o olho ali, você vai conseguir ver com muito mais nitidez, muito mais clareza do que você ficar olhando para um arquivo com um monte de assertivas copiadas lá que te levou muito mais tempo para fazer. E aí você já vai saber então onde você volta para revisar cada um desses pontos. Beleza? Fez sentido? Espero que tenha te ajudado. E aí nesse momento você pode estar pensando assim, né? Não sei se é seu caso, vai ser o caso de algumas pessoas com certeza. Poxa, Mayra, mas eu já fiz caderno de erros, já venho fazendo, tem um tempão já que eu faço, já tenho 3 cadernos cheios, já tenho não sei quantos arquivos no computador, não sei o quê. E agora, o que eu faço com tudo isso? Calma, tudo que a gente faz, tudo que a gente estuda,
bem ou mal, fica, de alguma forma você vai aproveitar. Mesmo que não tenha sido o estudo mais eficiente da vida, você já teve um contato com aquela matéria. Se você fez o caderno de erros, você teve mais de um contato, porque você escreveu e tal. Não foi tão eficiente, gastou um tempo aí, talvez até desnecessário, tudo bem, mas isso não é jogado fora. Quer dizer, quando você for pegar aquela matéria de novo para revisar, você vai ter muito mais facilidade com ela, porque não é mais a primeira passada, digamos assim, não é mais o primeiro contato. Então, esse conhecimento ficou aí na sua cabeça de alguma forma. Talvez ele só não esteja tão organizado, né? E aí é que pode gerar um pouquinho de dificuldade. Então, assim, é como se você tivesse mais de um caminho para chegar no mesmo lugar, né? Pensa no GPS lá, pensa no Waze. Quando você coloca lá o seu destino final, você tem um caminho mais rápido, você tem outros que às vezes você dá uma volta maior e tal. Então, você estudar, mesmo que não seja da maneira mais eficiente, não quer dizer que você jogou fora. Se você persistir, você vai acabar chegando no mesmo lugar. A questão é que talvez você tenha gasto mais tempo, mais gasolina e tenha se perdido pelo caminho, demora um pouco mais para achar aí o seu destino. O que eu tô querendo fazer aqui com você é te dar um caminho mais rápido. Mas não se desespere, não fique chateado, você sempre fez o melhor que você pôde com o conhecimento que você tinha até então. Agora que eu tô te falando sobre tudo isso, eu te convido então a repensar como é que você pode organizar essas informações de uma forma aí parecida com esse mapa que eu te expliquei aqui, ou de uma maneira que funcione para você entendendo o objetivo, né? Qual que é o objetivo que você precisa saber? Você precisa saber que você tem que dominar muita coisa para responder, acertar, pintar a questão, né? Acertar, pintar a bolinha certa no dia da prova, de uma vez só. E aí, como é que você pode organizar tudo isso, então, e facilitar a sua vida na hora das revisões, na hora de olhar lá os pontos que você precisa se dedicar mais? Isso no pós-edital, principalmente, vai valer ouro, tá? Vai ser muito importante mesmo fazer dessa forma. E essa é uma coisa que eu vejo poucas pessoas colocando em prática, porque justamente por essas questões todas que a gente comentou lá no começo, né? Normalmente a gente só vai fazendo da maneira como a gente sempre fez, ou o que ouviu um ou outro aqui comentar, que fez e tal, e não pensa muito na junção das coisas todas como uma metodologia e no porquê dessas coisas todas e como que elas vão te ajudar a fazer o que você precisa fazer, que é pintar a bolinha certa no dia da prova. Tá bom? Então, espero que tenha te ajudado. Se você gostou, se ficou comigo até aqui, muito obrigada. Então, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para receber as atualizações dos próximos vídeos, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar dessa informação também, que está precisando dessa informação. Deixa seu comentário aqui e um grande abraço, até o próximo vídeo.